Bom dia, turma! Sejam bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina de Tecnologia de Óleos e Gorduras. Hoje nós abordaremos a aula 3 e 4 do material didático. Então, nós vamos estudar sobre a composição e a estrutura de óleos e gorduras. Vocês se lembram qual que é a diferença de óleo e gordura? Então, segundo a resolução da Anvisa, a classificação de lipídios graxos em óleos e gorduras, ela não depende da natureza da fonte da oleaginosa, mas apenas do ponto de fusão da mistura na temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que quer dizer isso? Que quando em temperatura ambiente esse lipídio ele fica líquido, ele é determinado óleo. Já se ele ficou sólido, ele é determinado como gordura. E é verdade que a maioria dos óleos, eles são de origem vegetal. Mas nós temos também óleos de origem animal, como por exemplo, o óleo de peixe, E a maioria das gorduras, elas são de origem animal. Mas nós também vamos ter gorduras de origem vegetal, como por exemplo, a gordura de piqui e outros tipos de gordura que nós temos. E aí, por que então que os óleos eles são líquidos e as gorduras são sólidas? Tudo isso vai depender do tipo de estrutura desse óleo e gordura, principalmente dos triglicerídeos ou triacilgliceróis. Vocês sabem o que é isso? Então, relembrando lá na química, quando nós temos uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos, vai ocorrer uma esterificação, ou seja, vai ser liberado moléculas de água, e aqui nós temos os ácidos graxos ligados ao glicerol. E aí nós temos o triglicerídeos. E cada triglicerídeo, ele pode ter uma característica, Então, esses óleos e gorduras, dependendo dos seus ácidos graxos. Como, por exemplo, o ácido graxo, ele pode ser saturado ou insaturado. Quando ele é saturado, é quando a gente não tem dupla ligação, como é o que acontece aqui, com o palmítico, onde nós temos 16 carbonos, o esteárico, com 18 carbonos, e os óleos insaturados, oleico, linoleico e o linolênico. Vocês se lembram o que é cada um desses óleos? Vocês já ouviram falar? São óleos que a gente tem muito comum no nosso dia a dia, como por exemplo aqui, o óleo, aqui o oleico, que nada mais é do que o ômega 9. Então, se nós contarmos aqui, daqui até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 9º carbono, nós temos uma dupla ligação. Então, é o nosso ômega 9. Aqui, no 6º carbono, nós vamos ter uma dupla ligação, o ômega 6. E aqui, no 3º carbono, nós temos uma dupla ligação, que é o ômega 3, o ácido graxo linolênico. Então, essas insaturações, elas vão determinar qual que é a característica desse lipídio. Quanto mais insaturação o lipídio tiver, mais flexível ele vai ser. Então, mais no estado líquido ele vai estar. E quanto mais saturado for, ou menos insaturações esse lipídio tiver, mais rígido ele vai ser. Então, mais seria característica de uma gordura, mais sólido ele vai estar. Então, nós temos aqui, a gordura saturada, ela, geralmente, os triacilgliceróis dela, elas são saturadas. Então, quanto mais interação, mais energia vai ser necessária para romper essa dupla ligação. Ou seja, para romper essa ligação, Que, na verdade, ali nos saturados, a maioria, ela vai ser de triacilglicerol saturado. Então, mais energia eu vou precisar para romper, maior o ponto de fusão desse triacilglicerol e, consequentemente, mais sólido ele vai estar na temperatura ambiente, que é o que acontece aqui com as carnes, com os queijos, e alguns leite. Já na gordura insaturada, o óleo ele tem mais triacilglicerol com cadeia insaturada.
principalmente aí de configuração, né, cis. Menos interações vão ser necessárias, menos interações de Van der Waals a gente tem, né? Então menos ligação, menos energia vai ser necessária para romper essas ligações, logo menor o ponto de fusão e, consequentemente, maior a tendência desse lipídio a ser líquido na temperatura ambiente, que é o que acontece com vários tipos aí de óleos. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, em margarinas, isso vai predominar, são os triacilgliceróis, principalmente saturados, enquanto em óleos, o triacilglicerol insaturado, ou seja, com dupla ligação. Agora, gente, na nossa aula 4 do material didático, nós vamos abordar sobre as propriedades físicas e químicas dos óleos e gorduras. As características dos lipídios, elas são, assim, inúmeras, né? Ela é agradável à visão, ao paladar, ao olfato, ao tato. Então, ela é responsável pelas características organolépticas do alimento. E cada óleo e cada gordura, nós vimos, né, que ele vai ter a sua própria característica. Como, por exemplo, a manteiga, 64% dela é de gordura saturada, enquanto que em torno de 3% de poliinsaturados e 33% aqui de monoinsaturados. Já o inverso vai acontecer, por exemplo, com óleo de soja, onde nós temos 15% de saturado, de ácido graxo saturado, já 62% de poliinsaturado e 23% de monoinsaturado. Então, cada óleo ele vai ter uma proporção diferente entre os ácidos graxos saturados e poli e monoinsaturados, o que vai caracterizar aí em maior até a característica nutricional, né, e física e química desse alimento. Então, o óleo, a gente tem que ter, né, essa estrutura química, ela está totalmente relacionada com a qualidade nutricional do alimento. E é muito importante, gente, porque a gente tem alguns ácidos graxos essenciais nesses óleos e gorduras. Vocês sabem o que é isso? O ácido graxo essencial, ele é aquele que nós não conseguimos sintetizar ele no nosso organismo. Ele só vai ser adquirido através da alimentação, né? Como é o caso, por exemplo, do ômega 3 ou ômega 6. Ele tem uma fundamental importância para todo o funcionamento do nosso organismo. Mas o nosso corpo ele não consegue sintetizar. Ele deve ser vindo através da alimentação. Então, ele deve ser fornecido através da alimentação. Por isso que é tão importante a gente consumir os alimentos que contêm, né, ômega 3, ômega 6, ômega 9, porque eles vão proporcionar benefícios aí cardiovasculares, motores, e vai uma gama de benefícios para o nosso organismo. E aí nós temos as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Obrigada. Aproveitem para estudar, para lerem bastante sobre o assunto, né? E bons estudos para vocês. Até a próxima aula.